Meu querido, Tudo bom, e você? tudo jóia. A gente estava aqui tentando se adequar a essas coisas modernas que a gente falou tanto, né? Que a gente ia É, fazer e que já faz desde 2015 que a gente está falando do futuro, do futuro, do futuro. E aí hoje a gente resolveu colocar ao vivo para todo mundo ver como que a gente começa a conversar sobre isso, sobre, né, quando começa um simpósio tudo. A uhum, gente, desde 2015, a gente tem conversado sobre o futuro. O ano passado, a gente fez esse simpósio aqui, né? Casas, uhum. cidades, cidadãos inteligentes, como viver o futuro. Só que a gente não previa que a mudança toda que ia acontecer seria uma coisa tão pequena que mudou a vida de todo mundo, né? Então, Exatamente, exatamente. então, Paulinho, vamos trocar uma ideia, vamos conversar com as pessoas para ver Vamos, o vamos, que você vamos. fala nesse momento, essa transformação. Não é É, uma previsão, né, que você vai fazer porque você não é um não, não, vidente. eu não sou nenhuma Cassandra, né? A Cassandra é um personagem da mitologia grega, que pela qual Apolo se apaixonou e, Hum, como sempre, quis fazer sexo com ela, mas ela se negou e ele rogou uma praga nela. Você sabe que praga pega, né? é. E Cassandra, ela podia falar todas as verdades que quisesse, mas ninguém acreditava. Ela Uhum, alertou sobre o cavalo de Troia, mas ninguém acreditou, e Troia perdeu a guerra para os romanos, para os tá gregos. vendo? Então, Uhum, tudo isso que a gente está conversando, né, sobre impactos e transformações pós-pandemia, é, não dá para ter ainda um caráter de da gente saber exatamente o que vai acontecer, né? uhum, O futuro é sempre incerto, né? Como eu te falei ontem, a palavra futuro é muito interessante porque ela é o infinitivo do verbo ser em latim. uhum, O verbo ser em latim, o seu infinitivo é futurum. E uhum, o futuro, quer dizer, nós podemos saber muita coisa a respeito do passado, alguma coisa a respeito do presente, mas dificilmente nós sabemos alguma coisa certa sobre o futuro, né? Basta a uhum, gente olhar uma série de invenções e uma série de coisas que eram previstas para a gente aqui no século XXI, né? Era para ter carro voando uhum. aí. Não tem Sim, nenhum carro voando por aí. Até tem, mas ainda de forma bastante modesta ainda. O que eu queria fazer? Eu queria contar um pouquinho, tentar contextualizar o que está acontecendo nesse momento e de que forma nós podemos, de alguma maneira, nos preparar para o que vem depois disso, não é? uhum, Eu tinha uma amiga que era historiadora e ela me contava, e é uma história sempre muito interessante, que quando se descobriram os primeiros tabletes de barro na Mesopotâmia, uhum. nas primeiras linhas estava escrito o seguinte: vivemos tempos de grandes transformações. O É. escriba que fez isso, ninguém sabe quem foi. Só que tem 50 séculos que ele escreveu isso. E isso continua sendo uma verdade absoluta hoje. Não é? Quer dizer, Uhum, nós vivemos tempos de transformações cada vez mais aceleradas, cada vez mais disruptivas, cada vez mais violentas e cada vez mais transformadoras, né? uhum, Se a gente olhar os últimos 250 anos, o mundo mudou mais do que nos últimos 5.000 anos, né? uhum. As transformações foram de forma bastante profundas e bastante extensas. E o mundo vive alguma circunstância atacado por essas coisas que são pestes, pragas e outras maldições que ocorrem ao longo da nossa história, e que por vezes nós achamos que elas estão aí depois de nós, mas
Ao contrário, muitas dessas pestes e muitas dessas pragas estão aí antes de nós. Elas acompanham a humanidade ao longo desse tempo todo em que nós estamos aqui nesse planeta. E o que é interessante a gente notar é que a gente tem a sensação hoje que isso decorre muito de um mundo excessivamente globalizado. Quando, na verdade, as primeiras grandes epidemias de que se tem notícia, elas sempre foram trazidas através de rotas comerciais, né? Uma das primeiras grandes pragas aconteceu no Império Romano, de Justiniano, no V século, e ela provavelmente veio ou da costa da África, ou talvez de alguma relação com a própria China, que normalmente nós fazemos uma acusação à China de que ela é um depositário dessas epidemias, o que é uma verdade histórica e não um preconceito contra a China, né? O tipo de cultura, o tipo de alimentação, os processos de relação entre os animais dentro da China possibilitam esse tipo de coisa, né? Por exemplo, o pato, a gripe, ela é residente, ela tem como hospedeiro o pato, e existe uma relação muito próxima entre patos e porcos na China. E isso faz com que seja fácil essa mutação dessas epidemias e que isso provoque essas ondas que eventualmente a gente conhece. É o caso da peste negra, que atacou a Europa no século XIV e que fez uma devastação, né? Matou algo como 1/3 da população da Europa naquele momento. E o que eu acho que é importante nós notarmos quando a gente faz isso em retrospectiva é o fato de que esses eventos eles alteram substancialmente a sociedade onde nós vivemos, né? Elas alteram o sistema econômico, elas alteram o nosso sistema de moradia, elas alteram sistemas de nominação, por exemplo, o sobrenome que as pessoas hoje ostentam, ela nasce a partir do século XII, do século XIII, e possivelmente em função de doenças, de enterros e na necessidade de contabilizar pessoas. Tá certo? A igreja instituiu que todo mundo deveria ter um nome e um sobrenome. Então, essas transformações são bastante profundas, são bastante extensas e nem sempre nós notamos de que maneira elas acontecem ou de que maneira nós conseguimos prever essas coisas, né? Existe um arquiteto e historiador, um filósofo chamado Paul Virilio, que ele comenta de maneira bastante profunda as relações que nós vivemos hoje em função das velocidades que estão sendo imprimidas às nossas relações, né? Então, ele fala de um aspecto muito interessante, que é a abolição da geografia. O que acontece? Um evento que ocorre na China, ele ocorre paralelamente no mundo inteiro em questão de semanas, né? Como a gente comentava ontem, se era possível imaginar que nós estivéssemos hoje conversando com um monte de gente, cada um na sua casa, fechado. Se eu dissesse isso há 3 meses atrás, olha, nós vamos ficar todos isolados, o comércio vai ficar fechado, provavelmente me internariam dizendo que eu estou louco e tal. Louco.
que isso não existiria. A situação se impôs de maneira extremamente rápida, né? São menos de 4 meses, menos de 3 meses. Né? Nós temos aí o início dessa pandemia em janeiro, talvez ela possa ter ocorrido antes, mas o primeiro caso detectado na China e comunicado é janeiro, e o pico no mundo ele começou a ocorrer em março. Curiosamente, em 1348, a peste negra também atingiu a Europa no mesmo mês, no mês de março. Exatamente no mesmo mês. Só que foram lá naquele evento, foram 3 ondas que se sucederam, sucessivas entre 1438 até 1451. Felizmente, Dante já estava morto, para não aumentar o inferno dele com as consequências do que houve. Né? E essa velocidade de eventos, ela é um pouco desconcertante para todos nós. Né? Como é que é possível algo que ocorreu na China e que nós não conseguimos detectar ou prever com alguma segurança e alguma previsibilidade. Existe um e com tanta tecnologia, né? E com tanta tecnologia disponível. Né? Por que isso acontece? Existe um estudioso chamado Nassim Nicholas Taleb. Ele é um probabilista, ele é o que a gente chama de um polimata. O polimata é um cara que sabe muita coisa, domina diversos campos do conhecimento. O campo principal dele é a probabilidade e ele estuda eventos de ocorrência rara e impactantes. E ele escreveu um livro chamado O Cisne Negro, que ele desenvolve uma teoria de que nós vivemos num lugar que ele chama do extremistão, quer dizer, nós vivemos em extremos, e esses extremos são os lugares onde surgem os cisnes negros. O que é o cisne negro? Até o século XVII, se imaginava que só existiam cisnes brancos. Essa era a conceituação, era o conhecimento de todos, e o surgimento de um único cisne negro, que foi descoberto na Austrália, destruiu a teoria total da existência de um único tipo de cisne. Então, o cisne negro é um evento que ocorre de maneira rara, de extremo impacto, e ele está fora totalmente da previsibilidade. Quer dizer, não é previsível, você só consegue entender o evento depois que ele ocorre, porque a gente olha ele de outro ponto de perspectiva. Esse evento que nós estamos tendo com a pandemia, ele é exatamente esse evento. Quer dizer, ele é um cisne negro, ele surgiu de maneira que ninguém deu lá muita bola, e de repente você tem mais de 100 mil mortos no mundo em questão de meses, e provavelmente essa conta vai chegar a 1 milhão. Né? Facilmente vai chegar a 1 milhão. A sorte nossa é que nós vivemos num tempo diferenciado, onde o acesso à informação, isso é um problema também, porque grande parte das informações que hoje circulam são de baixa confiabilidade. Né? É isso o que o Paul Virilio fala. Né? Nós precisamos
checar as informações, ter noção e clareza de que essas informações estão consolidadas e baseadas em algo que seja mensurável, seja científico, seja estudado. Uhum. Então, esse evento ele tem todas as características do Cisne Negro. É um evento raro, é um evento completamente fora da curva, né? Todo mundo tem o que o Taleb chama de um terceto de opacidade, ou seja, nós não vemos as coisas de maneira clara, né? A primeira é a ilusão da compreensão. Nós temos a ilusão que nós conseguimos entender o mundo, mas é um mundo que é muito mais complicado do que nós podemos pensar. Ninguém poderia imaginar que um vírus que nós estamos acostumados, que é um vírus da gripe, e que de repente esse vírus tem uma mutação e tem um impacto brutal na forma como nós conseguimos viver a nossa vida. Não era possível imaginar isso em dezembro, em janeiro desse ano. Então, o que o Taleb nos alerta é que nós precisamos de uma forma de compreensão melhor a respeito desses eventos, né? Isso parece, até esse momento aqui que eu estou falando, que ele não tenha importância nenhuma com o nosso foco, que é a arquitetura, mas tem tudo totalmente, absolutamente a ver, né, com a arquitetura. Por que razão? Porque está todo mundo dentro de casa. Casa é uma invenção de arquiteto, tá certo? Apesar da palavra arquiteto não significa um teto grande, né? Esse tectum que está aí tem uma outra referência. A palavra arquiteto significa, etimologicamente, uma das pessoas que é mais desprezada por vezes nas nossas obras, que é o mestre de obra. Arquiteto, a palavra arquiteto etimologicamente significa somente mestre de obra, ou seja, é aquele que constrói coisas, tá certo? E grande parte do que foi feito na arquitetura, assim como hoje, não é feito por arquiteto, né? Só para você ter uma ideia, somente 15% das obras no Brasil são feitas por arquiteto. 85% são feitas por anônimos, são feitas ali o projetinho que o cara risca no chão e constrói, sem papel e sem nada, tá certo? Então, o que é importante a gente notar é quais serão os impactos que essa pandemia deverá provocar na arquitetura que nós fazemos até hoje. Nós não vamos fazer mais, talvez, essa arquitetura. O que vai impactar, né? O que vai impactar agora, o futuro, né? Ou já, a partir de agora. Exatamente. Então, quando a gente começa a olhar esses eventos, eles não parecem estar correlacionados, né? Você fala o seguinte, o que tem a ver a epidemia ou o clima com a arquitetura? Por exemplo, um fato muito simples. Houve, durante o século XVII, um período chamado mini-era polar, alguma coisa dessa natureza, né? Onde houve um resfriamento brutal das temperaturas, principalmente na França. Houve mortes, houve fome, houve uma série de coisas. O quarto onde nós dormimos hoje nasceu exatamente por causa dessa mudança de temperatura. Até o século XVII, não havia uma divisão na casa
que contemplasse um quarto para a pessoa dormir sozinha. Ela e o marido, o casal, não existia, simplesmente não existia. Ele foi inventado por uma mulher que, passando frio, mas por sorte ela era rica, ela foi dormir dentro do closet dela. O closet dela era suficientemente grande para acomodá-la e era aquecido. A partir daí, as pessoas perceberam a necessidade de ter uma certa privacidade e de que era mais fácil aquecer um quarto pequeno do que um quarto grande. Né? Então, para você perceber, esse evento de mudança de temperatura foi também um cisne negro. Ele não era esperado, ele aconteceu de maneira imprevisível, sem que houvesse nenhum aviso prévio, e ele aconteceu e alterou as circunstâncias da arquitetura que influenciam a arquitetura até hoje. Tá certo? Sim. O que nós temos que pensar hoje é de que maneira os arquitetos podem refletir sobre as alterações que deverão ocorrer a partir dessas modificações. A gente vai falar disso já já. É importante a gente notar que as mudanças de século são marcadas por eventos pontuais, por vezes eles são cisnes negros. Né? Então, por exemplo, o século XX é marcado por duas guerras, que, se você olhar, não havia nenhuma previsibilidade de que elas fossem ocorrer, principalmente a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, perdão. Não haviam fatos, né? O assassinato do arquiduque na Sérvia, que não estabelecia relações nenhuma, deflagra uma série de processos que culminam com a morte de milhões num cenário de guerra na Europa toda. Provavelmente essa pandemia ela demarca de forma bastante clara o final do século XX e o início do século XXI. O início do século XXI vai ser marcado por esse ponto de inflexão nas relações das pessoas, porque haverá um problema interpessoal, né? Esse medo do contágio nos primeiros anos e nos primeiros momentos serão de extrema dificuldade nas relações interpessoais. Né? Alguém que tussa nos próximos meses perto de você pode levar a circunstâncias imprevisíveis. E o que nós, enquanto arquitetos, precisamos estar atentos a essas transformações. Né? Eu tenho procurado aí ao longo do tempo e das nossas conversas, e sempre que a gente participa do simpósio, alertar que o arquiteto precisa estar ciente das alterações sociais históricas que estão ocorrendo nesse momento. Em geral, nós arquitetos somos extremamente ciosos dos nossos clientes e o que está acontecendo com a moda, com o que está acontecendo com a tendência, mas nem sempre isso representa, de fato, o contexto social e histórico que a gente está vivendo. Então, um exemplo simples é que, por exemplo, os novos casais que vêm se formando estão alterando de forma substancial as relações que existem dentro da casa. É algo que eu costumo repetir inúmeras vezes, de que antigamente você tinha uma família que a gente chamava de mononuclear, papai, mamãe e filhinhos, tá certo? Sim. Hoje você tem papai, mamãe, mamãe com seus filhinhos, papai com seus filhinhos. Você tem muita gente sozinha. Sim. Né? Pela primeira vez,
na história da civilização contemporânea. O caso de Nova York é bastante singular, onde você tem mais pessoas Sim. morando sozinhas do que pessoas morando juntas. Dividindo. Né? Isso representa uma tendência de isolamento das pessoas por uma série de razões que não vem o caso a gente comentar aqui Mas hoje. você acha que essa situação agora vai trazer mais a individualidade? Eu acho que num primeiro momento, sim. Eu acho que num primeiro momento as pessoas tenderão a ter um isolamento maior, porque, veja, essa é a primeira onda. Né? Sim. Nós estamos falando em Covid-19. A pergunta é, mas e a Covid-20? Né? O que vai acontecer? Porque ela vai terá uma transformação bastante grande na nossa civilização. Ela terá um impacto que nós ainda não somos capazes de prever. Não é? Mas, por exemplo, as casas deverão ser mais protegidas. Né? Eu comentei com você ontem a respeito de uma arquitetura da solidão. Sim. Que é o quê? É o fato das pessoas estarem vivendo e quererem viver sozinha. Isso é uma dificuldade que nós, enquanto arquitetos, vamos ter que enfrentar. Né? As novas famílias elas exigem um novo espaço. O solitário, ele quer um outro espaço. As famílias que são conjugadas necessitam de outro espaço. Mas será que nós continuamos, enquanto arquitetos, a fazer o mesmo tipo de projeto como sempre? Nós continuamos a fazer casas de 3 dormitórios, mas quem que precisa de casa de 3 dormitórios? Né? Mas as pessoas falam assim, mas se não fizer, não vende. Bom, e é tão engraçado, porque a gente está numa época que era bem de compartilhamento, né? Coworking, exatamente, casas compartilhadas, tudo, e agora ao mesmo tempo a gente fica agora, né? Tudo que estava sendo compartilhado, agora volta de novo à individualidade. Vai ser separado. Mas eu ainda acho que a ideia do compartilhamento é muito boa, ela é extremamente positiva. Né? O meu escritório mudou a questão de 2 anos para um espaço de coworking, onde eu convivo com outros arquitetos, com engenheiro, com advogado, e é uma convivência que eu digo que é criativa, né? Porque existe uma troca ali, nem que seja de humor, ela já é importante. Né? Então, nós tomamos café regularmente às 10h03 da manhã e ficamos conversando, trocando experiências, brincando, conversando. E isso é fundamental na existência humana nossa. Né? O convívio, o compartilhamento, a convivência, tudo isso são elementos importantes que a arquitetura precisa cuidar. Né? A arquitetura tem que olhar para esses aspectos, olhar com o devido cuidado, buscar informações a respeito desses contextos e dessas alterações. Por quê? Porque haverá, de alguma maneira, uma nova arquitetura a ser executada. Haverá um novo processo de projeto a ser executado. Haverá uma nova relação entre arquiteto e cliente. E os arquitetos devem estar atentos a essas alterações. Para quê? Para que eles não continuem a fazer um projeto voltado para o passado, mas sim um projeto voltado para o futuro. Né? É a nossa busca por novos tipos de projeto. Né? Quando a questão de quase 40 anos atrás, William Wilhelm, que é um arquiteto paulista,
ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo, onde ele acusava uma série de arquitetos de carimbarem projetos, né? Ou seja, se você pegar... E eu por conta desse artigo, eu colecionei uma série de projetos lançados aí no jornal, e é incrível como eles são exatamente a mesma coisa. Sim. Né? Não tem novidade, não tem busca de inovação nenhuma. Né? Alguns anos atrás, quando a gente fazia prédio, eu propus, o escritório nosso propôs uma inovação que era aumentar o corredor do apartamento e aumentar a cozinha. O cliente me contestou dizendo o seguinte: mas por que eu vou fazer uma cozinha maior? Eu falei: olha, a pergunta, eu vou te devolver com uma outra pergunta. Você poderia comprar um carro conversível vermelho? Ele ficou olhando para mim e falou: sim. Não, minha mulher não ia deixar. Eu falei: então, é ela que decide o que você tem que comprar. É a mulher que decide, na verdade, né? Ela entra no apartamento e talvez a primeira coisa que ela olhe seja a cozinha. Tá certo? Por quê? Porque é lá que ela vai ter que trabalhar. A divisão social do trabalho nosso obrigou as mulheres a uma carga dupla de trabalho não remunerada, não reconhecida. Talvez o fato de não ser remunerado nem seja o grande incômodo delas. Eu acho que talvez o mais importante seja a falta de reconhecimento e a falta de ajuda. Né? Homens não são bons para esse tipo de coisa. Aliás, o homem não é bom para quase coisa nenhuma. Não, para cozinhar assim. João Giannini está aí para te mostrar que ele cozinha pra caramba. Quem cozinha é a mulher dele. Quem cozinha é a mulher dele. Ele obedece. Ó, João, estão falando de você aqui, hein? Então é a Rosa, você enganou? É a Rosa. Não, mas o Marcelo Novaes também cozinha pra caramba. Ele é cozinheiro, mas vê se ele lava prato. Vê se ele lava prato. Agora hoje em dia, nesse situação... já falei para você que tem dois tipos de homens só. Só dois. Os que obedecem e os que mentem. Entendeu? Os que mentem que obedecem. Todos obedecem, todos obedecem. E a melhor coisa que tem a fazer. Né? Nessa pandemia agora, os estados governados por mulheres têm melhores resultados do que os governados por homens. Só para você ter ideia. Tá vendo? Bom, só para a gente voltar. Então, nós fizemos a proposta de aumentar a cozinha e fizemos a proposta de aumentar o corredor, de tal forma que você pudesse colocar ali um micro escritório. Foi um sucesso, vendeu o prédio rapidamente e foi um sucesso. Mas é uma experiência que nem sempre as construtoras estão dispostas a correr o risco. Por quê? Porque ela modifica o pãozinho quente que está vendendo, entendeu? Vende porque está quente e porque está quente vende mais. É o dilema da Tostines. Você acha que agora vai existir uma arquitetura de prevenção por conta disso, dessas mudanças todas? A gente tem algumas perguntas aqui também. Eu vou até, para a gente terminar e a gente conseguir fazer essas perguntas, responder essas perguntas. Eu só vou comentar dois assuntos que eu acho que são importantes, que é o fato que a gente comentou aqui da arquitetura da prevenção, que deverá existir, né? Essa será uma preocupação muito mais constante agora do que já foi no passado. Né? Então, é possível que a gente desenvolva portais de prevenção, né? De você entrar num local, tomar um chuveiro que seja pulverizado de
de elementos para matar vírus e micróbios e bactérias, e depois você entre na sua casa. Isso deverá ocorrer nos ambientes de trabalho. Né? Terá que ter uma solução para esse tipo de coisa, porque o mundo do trabalho se aglutina. A primeira importância dele é a aglutinação. Ainda que nós estejamos vivendo um período do home office, eu, na verdade, não gosto do home office, porque, em primeiro lugar, ele aumenta a carga de trabalho sobre o trabalhador e não remunera isso. Né? As pessoas trabalham muito mais do que trabalham no horário convencional de trabalho. Eu te dou o exemplo da minha filha, que ela é supply chain nos Estados Unidos. O trabalho lá normal é das 9 às 5. Ela hoje tem trabalhado 14 horas porque está em casa. Né? Ela trabalha direto com a China e eles têm horário invertido. Então, existe um trabalho em excesso. Mas acho que também ele vai entrar de forma um pouco mais consistente. Nós vamos ter gente trabalhando de casa. Por quê? Porque as formas tecnológicas de fazer isso vão aumentar consideravelmente nos próximos anos. Né? Nós estamos falando hoje de Covid-19, mas eu estou falando hoje de Covid-20, quer dizer, em algum momento aí na frente haverá uma mutação que pode ser menos nociva ou mais nociva, nós não sabemos, não temos como prever. Né? Sim. E o que vai mudar efetivamente? Os ambientes de trabalho vão se alterar de forma substancial nos próximos anos. Nós vamos criar mais isolamento, né? Por exemplo, a metragem quadrada normal nos Estados Unidos é 9 metros quadrados por trabalhador. A Alemanha trabalha também com esse número. O Brasil trabalha com números muito menores do que isso. Né? Nós temos mais aglomerações. É possível que esse número caia para 5, para 3, para alguma coisa dessa natureza. Que os espaços sejam separados por baias com barreiras de plástico ou de vidro. Né? É possível que isso ocorra de maneira intermitente, porque deverão ocorrer novas epidemias num mundo que sempre foi globalizado, mas está muito mais globalizado. Né? Você tem, se você entrar hoje num supermercado, é possível você encontrar morangos da Califórnia que foram colhidos anteontem. Então, esse tipo de ligação no mundo é capaz de provocar e de trazer não só benefícios, mas também os malefícios. Vamos às perguntas? Vamos às perguntas. A minha primeira pergunta é a minha mesmo. Você acha que as tendências do home office, isso daí vai mostrar para as pessoas que de repente elas não precisam estar em escritório, então os grandes escritórios, os grandes, né, os prédios empresariais, você acha que isso morre? Diminui? Não, eu acho que diminui, eu acho que não morre, porque nem todo o trabalho remoto resolve a questão. Né? Você precisa, às vezes, estar próximo por alguma razão. E não acredito que nós vamos ter daqui para frente só home office. Mas a casa vai ter que ser pensada de maneira diferente para obter um espaço de home office. Né? Por quê? Porque ele é diferente. O que as pessoas fazem hoje, na verdade, não é um home office. Né? Elas fazem um espaço aonde você pode trabalhar na sua casa. Eles se adequam, né? Exato. Então, o que está acontecendo? Você está falando aí e o seu cachorro está latindo.
Você gostaria que ele não estivesse latindo. Então, não, e aí é porque assim, vieram dar a vacina nos meus pais. aí ficavam do outro lado perguntando, e a Renata não vai tomar vacina? Não vai tomar vacina? Eu falei, não. Então, é que a gente está se adequando. Então, esse tipo de espaço vai ser diferente porque ele vai ter que criar o isolamento, né? Então, você está conversando com o diretor da sua empresa, que nem tem um filme, um videozinho que corre aí, o jornalista falando, a filha entra, a mãe correndo. Então, esse tipo de coisa nós vamos precisar pensar de maneira diferenciada. O home office vai ter que ser um pouco o escritório dentro de casa e não um escritório em casa. Em casa, entendeu? Porque, sim. Você adapta e faz como num canto lá. Não, ele vai ter que ser um espaço reservado, ele vai ter que ter mais proteção acústica. Para quê? Sim. Para que você possa desenvolver o seu trabalho de forma adequada. O único perigo que eu acho do home office é o fato de que você trabalha mais do que você deveria e não é remunerado. Sim. Eu, particularmente, gosto, por exemplo, eu já trabalhei, já fiz home office quando eu comecei, eu e a Heloísa. Eu parei o dia que a empregada desceu e falou, seu Paulinho, acabou o gás. Eu com isso. Acontece isso comigo direto. Então, eu estou trabalhando. Então, eu acho que a interferência a casa foi feita para ser separada do trabalho. Então, eu acho que essas distinções a gente deveria, de alguma maneira, manter e desenvolver. Sim, legal. Bom, vamos lá, a nossa primeira pergunta é do João Janine, nosso conselheiro, seu colega. O que você acha que irá mudar a curto prazo na maneira de morar como hoje conhecemos? Você esqueceu de comentar aí que além de ser meu colega, é meu amigo de quase 40 anos, quase 50 Sim. anos já. Estava junto com a gente, junto com você na ele teve a sorte de não me chamar para ser sócio. Ele chegou a pensar, mas ele não fez isso, porque ele estaria perdido se ele tivesse feito isso. Eu acho que a curto prazo, João, nós vamos ter alterações aí bastante importantes. Quando a gente fala a curto prazo, como você bem sabe, na arquitetura, curto prazo não é semana que vem, o mês que vem, né? Isso precisa ser sedimentado na cabeça das pessoas, né? Eu tenho uma visão, e já conversei diversas vezes isso com o João, de que as pessoas gostam de morar mal, né? A prova disso é que 85% delas não contratam arquitetos. Tá certo? Elas moram na mesma casa. Se você pedir para alguém desenhar a casa, ela vai desenhar exatamente a casa que ela mora, maior um pouquinho. Elas nem sempre estão abertas a novas experiências do morar. E eu acho isso ruim, né? Eu não sou um especialista em casa, fazer casa. Eu sou um especialista em estudar a casa. A Heloísa resolve muito bem casa, mas eu... Heloísa, sua sócia. Minha sócia, ela resolve muito bem, ela é uma especialista em resolver espaços. Mas o que está acontecendo? Vai precisar haver um tempo de sedimentação dessas preocupações para que as pessoas entendam o que é possível ser feito na casa. Por exemplo, eu acho que os arquitetos hoje deveriam tentar colocar para os seus clientes dois aspectos que eu considero fundamentais. Primeiro, tirar a área de serviço da área da cozinha, porque cada vez mais as roupas são elementos contaminantes e a gente está vendo isso agora. Sim. Elas devem estar próximas, não da área de cozinha, elas têm que estar próximas da área onde elas são retiradas e utilizadas, ou seja, próximos aos quartos e banheiros. Tá?
E nós devemos ter uma preocupação fundamental com o lixo, né? Eu acho que o lixo vai ser um próximo problema em pouco tempo. Tenho comentado isso com o João, acho que essas duas alterações, nós temos que ter uma área de processamento de lixo em casa. A casa, ela tem que processar o lixo que ela produz, né? Na minha casa, sou eu e minha mulher, eu e a Alice. Nós produzimos 2 quilos de lixo por dia. E assim, todas as casas. Só que acontece o seguinte, a Alice faz todo o processo de separação, né? Passa aqui um cara, retira o lixo. Passa o caminhão de lixo, retira o lixo. Só que está indo lá plástico, está indo um monte de coisa que está misturada. Então, nós precisamos estabelecer isso. Tem que ser feito via governo, que é o seguinte, no Japão, o manual de lixo tem mais de 70 páginas. Nossa. Você põe o lixo num dia determinado. Então, o que acontece? Nós diminuímos as viagens para serem levadas e um lixo mais específico. Aí você fala assim, mas qual que é o impacto disso? O impacto disso é que o contrato de lixo, se não me falha a memória aqui na cidade de Campinas, é de 19 bilhões. Então, ou é São Paulo. Quer dizer, se você diminui o número de viagens, diminui a tonelagem, você tem um valor menor que vai implicar num imposto menor. É tudo uma cadeia, tudo está ligado. Então, tentando amarrar a questão para o João, nós vamos ter que ter algumas alterações que são importantes no curto prazo. Mas esse curto prazo depende muito da sedimentação do cliente. Sim, e também dos arquitetos estarem informando isso também, da necessidade, né? Sendo os precursores dessa mudança. Né? Exatamente. Bom, que é o que você está fazendo, né? O seu papel é exatamente esse, de trazer para os arquitetos essa informação que nesses últimos 5 anos você tem feito isso. Na verdade, eu estou trazendo você para falar isso. Vamos lá, o Benedito Cruz. Paulo, sofremos uma overdose do efeito Dunning-Kruger na sociedade. Você sabe o que é isso? Sim, se não me falha a memória, o Dunning-Kruger é aquele assassino que ataca as pessoas, apavorando todo mundo, criando um pavor. O Benedito Cruz é um dos grandes, é um grande amigo meu, fizemos vários cursos do mestrado, é um especialista em guerra, principalmente a Segunda Guerra Mundial. Ele conhece bem o que é o pânico, o que é o medo. Se é que eu estou certo sobre esse Dunning-Kruger aí, a não ser que seja outro, aí ele vai me dizer se é outro. Então, nós vivemos um momento de pânico mesmo. Curiosamente, a palavra pânico etimologicamente está ligado a um deus grego também, chamado Pan. O Pan era um deus que é o deus da bebida, da sacanagem, das aprontações. Então, ele é que gerou a palavra pânico. E eu acho que nós estamos vivendo uma sociedade em pânico. O principal problema do pânico é a informação. O único antídoto que eu conheço contra o pânico é a informação, né? Eu recebo milhares de posts, de história de gente falando milhares de coisas, das mais diversas teorias conspiratórias e tudo. O pânico porque a gente não sabe de onde vem, né? Exatamente. A gente não sabe qual informação seguir. Exatamente. Nós estamos vivendo uma avalanche de informação sem que a gente tenha aquilo que é a contra-informação de forma segura. Me desculpe, Benedito, se eu respondi algo que eu não sabia, que eu achei que era o Kruger,
da sexta-feira, mas pode ser que não seja. Bom, vamos lá que a gente tem 9 minutinhos e aí são alguns comentários. Bom, André Ottoni falou que um evento que acredita que vai acontecer a partir de agora é a busca pela casa. Né? Precisamos pensar que a pandemia veio pelo ar e se ela vier pela água ou pela terra, como a casa pode ser preparada para isso? Terra, o que comer? Uma comida mais saudável, horta orgânica, como produzir e preparar o seu alimento? Água, como fazer para a água entrar em casa mais purificada? Quer dizer, são várias perguntas, né? Mas como a gente poder acalmar e direcionar? Eu vou resumir ela a duas questões aí. Eu acho que pode responder a ela. A primeira é o fato de que a água, por lei, obrigatoriamente, ela deve ser tratada. Então, existe um nível de confiabilidade que a água deve fornecer. Uhum. Uma coisa que é curiosa é o seguinte: poucos países do mundo têm caixa d'água. Uhum. Só a Índia e o Brasil têm caixa d'água. Por quê? Por falta de fornecimento garantido de água. Só que esse processo é um processo que, a rigor, hoje, no caso, por exemplo, no caso de Campinas, você tem uma empresa que garante o fornecimento de água com qualidade. A rigor, nós não deveríamos usar caixa d'água. Uhum. Para isso, basta você fazer o seguinte: acompanhar a limpeza da caixa d'água para você ver o que tem dentro da caixa d'água. Você não vai acreditar. Melhor não ver, melhor não ver. O segundo, então, é o seguinte: evidentemente que existem níveis de filtragem da água e existem processos de filtragem da água que precisam ser aprimorados. Por que razão? Existe hoje já estudos demonstrando que os filtros utilizados, mesmo aqui no Brasil, não têm capacidade para filtrar microsubstâncias. No caso, por exemplo, inclusive de elementos de pílulas anticoncepcionais. Então, isso é um problema bastante sério. Bastante sério. Então, é preciso ter estudos efetivos sobre isso. Em relação a terras, é complexo, porque existem diversos processos que podem nos atacar via terra, do qual nós não estamos nem tomando ciência disso. Um deles é o gás randômico. Esse gás é um gás radioativo, está presente possivelmente em todas as casas. Nos Estados Unidos existem estudos mais aprofundados que demonstram que determinados tipos de câncer de pulmão são originários desse tipo de gás. No Brasil não existem estudos a respeito disso, nem medidores para isso. Eu estou na expectativa de comprar um para fazer algumas dessas medições. E a terceira questão que ela fala do orgânico, não é possível alimentar o mundo com a agricultura orgânica, infelizmente. Quer dizer, é preciso agricultura em larga escala. Sim. E a agricultura em larga escala não consegue ser orgânica. O orgânico será para alguns. Eu estava fazendo um trabalho para o SEASA e eles falam muito dessa parte do orgânico, né? E das plantações e de todo um tratamento que eu vou até trazer. Eu acho que de repente pode ser interessante até trazer esses especialistas, o agrônomo de lá, que explica muito sobre isso daí. É bem legal. E aí eu trago e a gente faz uma live com eles também. O Paulinho, a gente tem 5 minutos, eu vou falar. O Adriano Stancati, ele fez um comentário aqui, que ao invés das casas com ventilação cruzada, vamos projetar casas com filtros EPA. Sim. EPA, é isso? EPA. E a Dani já falou, aqui nos Estados Unidos, a Dani e o Dri estão escutando, estão vendo a gente lá dos Estados Unidos, eles falaram, aqui nos Estados Unidos a lavanderia fica perto dos quartos na maioria das vezes. Então quer dizer isso que você já fala, né, dos quartos, da área de limpeza isso. Junto, né? Seria a ventilação, esses filtros EPA, você sabe?
O que acontece é o seguinte, os filtros EPA são um nível de filtragem para o ar condicionado que garantem uma filtragem, um nível de filtragem muito mais alto. O único problema desse processo aí, nos Estados Unidos, a maioria dos locais, por exemplo, de trabalho, são obrigados a utilizar esse tipo de filtragem aí. O problema que eu continuo achando é que nós vamos ter cada vez mais espaços envelopados. O problema não é a filtragem do ar. O problema é que se entra alguém contaminado dentro de um ambiente desse, por vezes a filtragem, mesmo que seja EPA, não consegue prevenir a contaminação das pessoas. Por quê? Porque ela pode ser transmitida por perdigoto, por tosse, por alguma outra coisa, que o filtro EPA só vai pegar depois. Então, Entendi. Me preocupa muito essa questão do envelopamento dos prédios, né? Eu acho que o Brasil é um país que tem características para evitar isso, né? Ele tem possibilidade de fazer ventilação cruzada, nós temos que utilizar mais brises, menos cortinas, utilizar mais brises. Uma hora a gente pode fazer uma live só sobre brise. Legal. Utilizar o menos possível cortina, porque são tecidos, são fonte de contaminação. Então eu acho que o processo futuro vai mesclar essas duas coisas, mas a tendência é que nós tenhamos mais ventilação natural do que essas ventilações envelopadas dentro dos prédios e das casas. Legal. A Joyce, a gente agora tem 2 minutinhos, é super rápido. Quem tiver mais pergunta e quiser, depois manda para a gente aqui, até pelo Instagram ou pelo Instagram do Paulinho, que a gente também coloca. A Joyce da EPM Fechaduras, nossa diretora financeira, ela fala: eu sou fã da ventilação cruzada e da implantação para trazer a insolação mais adequada para cada ambiente, mas ultimamente a climatização domina. Acha que conseguiríamos equilibrar melhor isso? Sim, se os arquitetos estudassem mais insolação. Ai. Hoje eles têm ferramenta para isso e não usam, né? Um programa assim. Está entrando. Cortou. Oi. Viu como é uma hora só? Tentei te controlar aqui, mas não consegui. Mas, muita gente amou a live, todo mundo adorou. E eu acho que a gente pode, se você quiser terminar, só para finalizar agora, tá? A pergunta da Joyce, e aí, se quiser falar mais alguma coisa, a gente, só volta a gente dá mais um tempinho. A Joyce da EPM falou: eu sou fã da ventilação cruzada e da implantação para trazer a insolação mais adequada para cada ambiente. Mas, ultimamente, a climatização domina. Acha que conseguimos equilibrar melhor isso? Você estava falando agora, né? Eu falei o seguinte, olha, profissionais. Os arquitetos têm uma ferramenta, que é o SketchUp, que fornece a possibilidade de você estudar de maneira aprofundada a questão da insolação. Qual que é o problema? O problema é que os loteamentos não levam isso em conta, né? Então, às vezes, você vai implantar uma casa e não tem espaço suficiente para você poder colocar de forma efetiva a iluminação e ventilação dos dormitórios, entendeu? Então, eu recomendo que se estude de maneira mais efetiva e mais profunda essa questão. Eu tenho procurado, quando a gente faz projetos lá no escritório, estudar essa condição para fornecer a melhor posição possível. Né? Às vezes, por exemplo, nós pegamos uma fábrica e aí não tem o que fazer. Só que a fábrica, ela estava numa posição onde ela recebia sol de um lado e sol do outro, e não tinha jeito. Então, nós criamos um brise que resolveu essa questão. Eu costumo falar, quando eu falo de brise, que eu tive, assim, um dos piores exemplos de prédio
fica ali na Norte Sul. É o Executive Center. Aquilo lá é o pior exemplo de arquitetura que pode ter numa cidade. Por quê? Porque ele queimava quem estava na frente de manhã e queimava quem estava atrás na parte da tarde. Não estou faltando a ética, porque o projeto é meu. Ótimo. Mas então tudo bem, você pode se Você... criticar. Mas o que acontece lá? O cliente quis pele de vidro. E eu falei para ele que ele ia ter problema. Né? Mas nem sempre adianta. Né? Nem sempre adianta. Então, eu acho que a gente tem e deve se utilizar das ferramentas disponíveis para efetivar uma melhor insolação e ventilação das residências, Joyce. Legal. A Joyce fala muito obrigado. A engenharia aqui, que ama o engenheiro aqui, que ama a arquitetura, agradece. Acho que a gente não pode esquecer de falar dos engenheiros também, né? Com certeza, com certeza. São parceiros, né? São parceiros, são grande parceiro dos arquitetos. Existe uma lenda criada aí, que existe uma separação entre arquitetos e engenheiros, e eu sou contra esse tipo de coisa, porque acho que os engenheiros são os nossos principais parceiros para botar de pé aquilo que a gente imagina. Ótimo. Bom, a Heloísa falou, sua sócia, Heloísa Moretto, falou, você também é ótimo em resolver interiores, em espaços. Então, não é só ela está aqui mencionando isso. Puxa-saco, ela está puxando o saco. E o João Janine, ele diz sempre aos clientes que os programas são sempre muito parecidos, mas temos que possibilitar o uso personalizado dos espaços. E aí dá parabéns para a gente, né? E para a gente fazer mais vezes isso, e o assunto da ventilação também é bem legal, a gente comentar sobre isso daí. Paulinho, eu acho que... Você quer comentar do que o João falou? Não, eu vou. Isso aí depois eu comento com ele, mas eu gostaria de terminar com uma observação que eu acho que é importante e que eu vou repetir alguma das palavras, se é que eu me lembro bem, o João deve lembrar, de 40 e poucos anos atrás, quando eu fui orador da turma da Faculdade de Arquitetura. Os arquitetos têm uma responsabilidade social. Eles não fazem só casas para gente que tem posse. Nós precisamos olhar para aqueles que não têm. O Brasil tem 20, 40 milhões de pessoas morando em condições inadequadas. A faculdade de arquitetura, as faculdades de arquitetura têm que parar de olhar para grandes arquitetos e olhar para pequenos arquitetos. Nós temos que olhar para a população brasileira. Frank Gehry é um grande arquiteto, um enorme arquiteto, mas não serve para o Brasil e não serve para as soluções que nós precisamos. O que nós precisamos é de arquitetos preocupados em dar soluções. A favela pode ser bonita para quem olha de fora. Quem mora na favela não quer sair de lá porque lá moram seus amigos, mora a sua história, mora a sua memória. O que nós temos que fazer é dar condições adequadas para que essas pessoas morem nesses locais. Então, isso é uma responsabilidade social, é uma missão que os arquitetos têm que ter, um comprometimento que os arquitetos têm que ter, e, principalmente, as faculdades de arquitetura têm que ter. Isso. Paulinho, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. O Polo Arquidec, ele é uma associação de lojas, como muitos conhecem, gerido, né, pelos diretores, pela diretoria executiva de lojistas que estão preocupados com toda essa situação,
também. E a gente está aqui para trazer esse conhecimento, para trazer essas informações. Eu acho que você, como arquiteto, eu que administro a associação junto com os lojistas e a nossa preocupação no momento atual, a gente pede realmente para que todo mundo fique em casa, apesar do comércio ser a base da sustentação da associação e de muitos, mas a gente sabe que é um momento que a gente tem que passar. E, ao mesmo tempo, a gente tem hoje ferramentas suficientes para trabalhar, né, dessa forma online, essa forma de e-commerce, enfim, qualquer coisa desse tipo, mas pela precaução mesmo que a gente tem para não acontecer uma coisa pior e que se estenda muito mais. Então, nesse momento, a gente resolveu fazer isso, né, Paulinho, para todo mundo. Uhum. Porque a gente conversa, eu acho assim, quando a gente conversa, a gente consegue depois criar um simpósio, reunir pessoas, reunir profissionais para analisar sobre, né, esse novo mundo que está surgindo. E com esse momento agora que a gente está tendo, a gente resolveu deixar de ser egoísta e deixar essa conversa só para a gente, né? E já colocar isso para todo mundo pensar. Eu agradeço muito essa nossa parceria, né, que você tem comigo, com o Polo, que eu acho que a gente tem que trazer o conhecimento para as pessoas. E que a gente também agora, nesse processo, como a gente está desde 2015 falando, né, do futuro, mas aí o futuro criativo, aí o futuro da profissão, e aí o futuro do mundo, né, que a gente falou muito com o ano passado no Terra 2, e a gente fazendo essa interseção com a PUC também, com a Secretaria de Desenvolvimento em Campinas, que eu acho que a gente tem que se unir, né, todos. A gente vai começar a passar no nosso Polo Architect Channel algumas palestras que foram feitas. O Marco Brajovic já deu autorização para a gente, o Guto Requena também deu essa autorização para a gente passar, e estou falando com outros também, com o Greg da Triptych, que foi muito legal a palestra dele, e os outros todos, para as pessoas que não puderam ver, conseguir escutar e assimilar toda essa transformação que, apesar de ser do passado, né, que a gente já falou isso desde 2015, a gente consiga trazer esse pensamento novamente para as pessoas começarem a assimilar e a projetar e a usar nesse, né, momento, porque a gente falava muito do futuro e agora a gente já está no futuro, né? Então vai ser bem legal. E aí é só entrar no Polo Architect Channel no YouTube. A gente vai tentar, eu não sei se a gente conseguiu salvar essa live, porque quando interrompe assim a gente não consegue salvar, não sei como é que vai ser, mas a gente vai tentar colocar para as outras pessoas verem, tá bom? Paulinho, obrigado, viu? Tá bom, muito obrigado pela oportunidade e um beijão. Obrigado a todos aí.